Shalom, amados. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aí vai depender do horário que você estiver assistindo a esse vídeo. Estamos reunidos mais uma vez para aprendermos, né? Porque eu aprendo com vocês, Digo vocês no sentido, todo domingo que eu vou para a escola dominical, que eu interajo com a classe, eu vou ouvindo os alunos e vou ensinando, passando conteúdo, eles vão compartilhando conosco as experiências, vamos trocando ideias e eu aprendo e eles aprendem conosco. O aprendizado é para lá, para cá, ambos os lados, classe, professor, professor, classe, né? E estamos aqui, mais uma vez, para aprendermos a lição 4, né? Que tem por tema, tá fazendo calorzinho aqui, abençoado, mas louvamos a Deus por tudo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esse é o texto áureo. E a verdade prática quer dizer, uma igreja cheia do Espírito Santo suporta as aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Com a descida do Espírito Santo, por ocasião da festa de Pentecoste, lá no cenáculo, a igreja que ficou em Jerusalém, esperando que até que do alto descesse o Consolador, que o próprio Jesus falou assim, é necessário que eu vá para que ele venha, não vou deixar vocês órfãos, ele virá, o Consolador, e habitará convosco. E a igreja, que na época não era bem igreja, era uma comunidade de fé, porque foi com a descida do Consolador, por ocasião da festa de Pentecostes, que a igreja nasceu, que a igreja foi inaugurada, né? E foi capacitada, revestida para ir fazer discípulos, pregar o evangelho, dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que só ele é o mediador entre Deus e os homens, né? Fazendo discípulos, passando o que Jesus, né, mandou e ensinou durante seu ministério terreno, né? A verdade prática diz, uma igreja cheia do Espírito Santo suporta as aflições. A igreja está aqui na terra, e eu digo sempre que não é para fazer turismo. A igreja está aqui na terra como representante de Cristo. Cristo, ele veio ao mundo, nasceu por intermédio de uma mulher, né? Na verdade, ele só utilizou a virgem para estar entre os homens, mas ele já era, antes que houvesse dia, ele já era, né? Ele habitou entre os homens, em seu ministério terreno não foram flores, né? Ele curou e foi incompreendido, muitos diziam que ele estava curando por Beelzebu, não acreditava nos milagres que ele fazia, e em todo o tempo havia os opositores, que se opunham à pregação do evangelho e buscavam uma oportunidade de prendê-lo, né? Mas a verdade é que só o prenderam e levaram para a crucificação, tudo fazia parte de um plano, né? Ele falou assim, olha, derrube esse templo, em 3 dias eu restituo. Quem ouviu ele na época achou que ele estava falando do templo físico, né? Tipo, templo Formosa. Mas na verdade ele estava falando dele mesmo, que ele seria morto, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. Ele também lhe falou assim, olhe, ninguém me toma a vida, eu mesmo a dou, né? Enquanto não era o tempo, quando eles se aproximavam, Jesus saía por outro lado e eles não conseguiam pegá-lo. Mas quando cumpriu todo o projeto do Pai, aí sim, ele lá em Getsemane, chamou os discípulos para que orassem junto com ele. Estava se aproximando o momento que ele se deixaria ser pego, né? E a Bíblia diz que lá vem Judas. Havia um acerto entre Judas e os homens maus, né, soldados, os traidores, né, aqueles
tão traidor quanto Judas. Olha, irmão Selma, mas o traidor não era Judas, porque estava no meio, andando entre os discípulos, era considerado amigo do mestre, no entanto, o traiu. Todos aqueles que se opõem ao amor de Jesus, todos aqueles que se opõem à verdade do Evangelho, de certa forma, é um traidor. É trair o amor que lhe foi dado. É trair o amor que lhe foi passado pelo nosso mestre. A Bíblia diz que ele não esperou ser amado para nos amar. Ele nos amou primeiro. Então, antes que nós pudéssemos amá-lo, ele já nos amou. E toda vez que nós contrariamos a sua vontade, seguimos um caminho que não é o caminho da palavra, nós estamos traindo o amor de Deus para conosco. João 3,16 nos diz que ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer, para que todos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que crescem, alcançassem, chegassem à salvação. Isso é amor. Toda vez que nós não agimos de forma a retribuir esse amor, nós o estamos traindo. E a igreja, cheia do Espírito Santo, suporta as traições, suporta as calúnias, suporta as perseguições. Nós vemos situações aí, não preciso falar de forma aberta, mas vocês vão entender, muitos decretos, dificulta a jornada da igreja aqui na terra. Mas a igreja, ela segue marchando, porque ela foi instituída para representar Cristo. Cristo é amor. Cristo morreu por todos. Cristo não amou só quem o amava, ele amou todos. Augusto Cury diz em um dos seus livros, e também cita em alguns vídeos dele, dizendo que Jesus ele se cercou de todo tipo de pessoas. Tinha bipolares, tinha avarentos, tinham amantes de si mesmo, tinham pessoas que não eram perfeitas, mas que ele deu a oportunidade de chegar à perfeição. Ele não escolheu os bonzinhos, ele escolheu a todos. Ele não morreu só pelos bonzinhos, ele morreu por todos. Ele não fez discriminação ou acepção de pessoas. O amor dele é para todos, independente de cor de pele, independente de nacionalidade, independente do seu poder aquisitivo, independente de você só agradá-lo em tudo, mesmo que você esteja contrariando ele, ele te ama, ele morreu por todos. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, Então, indiscriminadamente, Jesus, ele amou. E a igreja está aqui na terra para suportar as aflições e seguir pregando o evangelho, independente do contexto, independente se está sendo fácil ou não, independente se estão dificultando ou não, a igreja precisa manter-se firme, suportando as aflições. E um dia chegar igual o apóstolo Paulo e dizer assim: eu combati o bom combate, acabei a carreira no devido tempo, mas guardei a fé. É assim que a igreja de Cristo tem que se posicionar aqui na terra. Ah, mas eu não preguei lá no culto evangelístico. Ah, porque tinha um bar lá com som muito alto e não dava, eu ia perder meu tempo. Então eu voltei para casa. Não pode. Quantas vezes está tendo festa num bar na esquina, mas a igreja está na casa de algum irmão ali, fazendo culto doméstico, culto evangelístico. Muitas vezes o irmão recebeu uma bênção e quer o culto na casa. A igreja nem faz dentro, faz na porta, para que todos possam ser alcançados pela pregação do evangelho da paz,
E a igreja está aqui suportando todas as afrontas, mas não pode parar. Deixa eu dar aqui uma levantadinha aqui rápida. Pronto. Iria ativar uma linha alarme, iria atrapalhar a gravação. Mas vocês entendem. Entende porque nós somos gente como vocês, né? Que tem alarmes programados no celular, né? Mas a igreja, ela tem que se posicionar. Ah, eu não vou pregar porque tem um bar que está aberto e todos os bares vão fechar para a igreja pregar? Não, não vai. A igreja tem que pregar em tempo e fora de tempo, né? A igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela não se intimida diante das dificuldades, mas ela avança, ela segue, né? Como diz o hino de Alian, é o mundo se curvando, mas a igreja de pé, de pé, de pé. A igreja precisa permanecer de pé. Diante das dificuldades, mas avançando sempre em sua missão, com poder e autoridade. Se mudar os horários do culto, não tem problema, a gente vai no outro horário. Ah, não pode ter 50 pessoas, só 25, para evitar aglomeração. Tranquilo, a igreja também vai fazer o culto parcelado, 2, 3 horários, para não acumular, não aglomerar, melhor dizendo. Mas o culto precisa manter-se sendo feito. Porque a igreja, ela precisa desenvolver, né, cumprir a sua missão, como o apóstolo Paulo, combatendo o bom combate. Tá fazendo sol? Combatendo o bom combate. Tá chovendo? Combatendo o bom combate. Ah, abriram as portas para nós? Combatendo o bom combate. Ah, fechou as portas para nós? Mas seguindo, combatendo o bom combate. Porque a igreja está aqui representando Cristo. E Cristo foi o exemplo que nós devemos seguir até hoje. Ele disse, meu pai trabalhou e eu também trabalho. Minha pergunta é, ei, você está trabalhando? Você está indo por toda parte, a todos os ouvidos, pregando o evangelho? Porque a igreja está cheia do Espírito Santo de Deus. Ele não foi limitado só ao Pentecostes, não. Ele encheu os irmãos lá nos cenáculos reunidos e unidos, em perseverando na doutrina, perseverando no partir do pão, perseverando em amor, e a igreja ainda hoje continua perseverando na doutrina dos apóstolos, pregando o evangelho, doa quem doer, independente da situação, do momento, o horário, o clima. A igreja é a igreja. Foram chamados para fora, foram tirados do lamaçal do pecado para ser representante do céu aqui na terra. O que é que a palavra nos diz? Jesus falou, deixou escrito sua palavra. Eis que venho sem demora. Aleluia. Ele disse que vinha sem demora. E como ele vem sem demora, nós temos que, sem demora, pregar o evangelho com ousadia, porque temos o Espírito Santo que nos capacita, que nos transforma em pessoas ousadas, que prega a verdade em todo o tempo, porque pecado não deixou de ser pecado. Pecado ainda continua pecado. O que era pecadinho, ele não existe como pecadinho, porque foi só um pecadinho. Para Deus não tem pecadinho e nem pecadão.
Para Deus tem pecado. Vai para o inferno quem faz o pecadinho, quem comete o pecadinho, e quem comete o pecadão, quem mente e quem cometeu um homicídio, porque pecado ainda é pecado, sempre foi pecado e sempre será pecado. A igreja, ela é constrangida pelo próprio Espírito Santo a falar a verdade. Jesus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Ele ama o pecador, mas se nega a aceitar que ele continue pecador. Mas ele precisa abandonar o pecado. Precisa se permitir que o evangelho entre pelos ouvidos, desça ao coração, tal qual o salmista Davi falou: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Porque a palavra de Deus, ela deixa bem claro: quem é santo, santifique-se mais. Quem é puro, purifique-se mais. Mas o que não pode acontecer é declarar-se por aceitar a fé e manter-se na vida de pecado. Porque o Espírito Santo não habita em vaso sujo. A Bíblia, ela nos fala que quando aceitamos a Jesus, aquele mal, né, aquele ser maligno que habitava em nossas vidas, nos fazendo contrariar a vontade do grande Deus, ele sai, o Espírito Santo manda ele sair, o Espírito Santo passa a habitar em nós, ele dá um banho da misericórdia, e agora 24 horas, não é uma hora assim, outra hora não, agora 24 horas após aceitar a Cristo, 24 horas, não, depois de 24 horas de Jesus, mas 24 horas, de forma cursiva. Durante as 24 horas, você terá o Espírito Santo te convencendo do pecado e do erro. Te dizendo: você pecou, meu filho, arrependa-te, né? Arrependei-vos. Você crê agora no Evangelho, então se faz necessário que haja um arrependimento. O Espírito Santo está na igreja. Você é igreja, eu sou igreja, nós somos igreja e o Espírito Santo habita em nós. Toda vez que fazemos algo que entristece o Espírito Santo, automaticamente ele começa a nos convencer, começa a haver uma batalha espiritual dentro de nós. A carne querendo triunfar, mas o Espírito dizendo: minha filha, você pecou, te arrepende. E já aconteceu comigo, falei algo que não deveria falar, e depois daquele momento, foram horas que se seguiram de apertação de mente, o Espírito Santo mandando eu me render, pedir perdão, e só voltei a ter paz quando eu fiz o que o Espírito Santo estava me convencendo a fazer. Oi, Manselma, me diz aí o que acontece se eu não me render ao Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é sensível. Todas as vezes que ele estiver te avisando: meu filho, tu errou. Meu filho, você não pode ir por esse caminho. Meu filho, você tem que ir por este caminho. Porque quem confessa e deixa, misericórdia alcança. Então ele fica nos convencendo a confessar ou pedir perdão e abandonar aquela prática. A igreja de Cristo tem o Consolador, o meigo Espírito Santo, que é o guia, né? Ele está no sentido de nos guiar, né? Como diz um hino da harpa: aonde guiar-me, meu Senhor,
Eu seguirei por teu amor. E porque a igreja se submete, porque a igreja obedece, porque a igreja é de Cristo. E a igreja possui o amor de Cristo. E quem ama Cristo quer fazer a vontade de Cristo. A Bíblia diz assim, ó, aquele que faz a minha vontade, eu já não chamo de servo, eu chamo de amigo. Porque quem diz que ama a Deus e não o obedece, não é nem servo e não é nem amigo. Porque o segredo da vitória e o segredo para morar no céu está na obediência. Preste atenção. Eu sempre repito na classe que a obediência, ela antecede a vitória. Quem não é obediente não é vitorioso. Mas quem pratica a obediência, ele é vencedor em todo tempo. Ah, mas tem lutas? Tem. Tem muitas situações que vêm tentar roubar a nossa paz? Tem. Mas nós não nos deixamos dominar por elas. Não deixamos nos dominar por elas. Porque nós não nos deixamos dominar pelas circunstâncias, pelo contexto, como muitos que não possuem a Cristo faz. Ai, porque o mundo está em guerra. Ah, porque a economia está um caos. Ah, porque tudo está caro. O café aumentou. A gente não consegue... Não dá para tomar mais café como antigamente. Você já viu como é que tá o preço do pão? Menina, o pão tá caro. Mas quem possui a Cristo, descansa nele. Porque quando não der mais para sobreviver aqui, ele leva o seu povo, a igreja, para morar nas mansões celestiais. Quando não der mais para a igreja habitar aqui, a igreja vai ser transladada, ela vai ser tirada da terra para habitar nos céus. Ele disse, vou para o meu Pai vos preparar lugar. Voltarei e vou te levar para que onde eu estiver, estejais vós também. Característica de uma igreja cheia do Espírito Santo. Temos várias para citar. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é perdoadora. Vamos falar de algumas comunidades de fé por aí, não é a nossa. Graças a Deus, não é a nossa. Também não vou citar nome, ou só falando por alto. Que se pecar, não tem perdão. É cortado da comunidade, né? Aí Cristo que lança o pecado do ser humano no mar de esquecimento. Ele que morreu por todos. Como é que porque eu sou líder da comunidade, eu não aceito isso não. Não aceito. Adulterou, pronto. Acabou o ministério dele aqui. Ele pode pegar as malas dele, pegar a Bíblia dele e se mandar para outra comunidade, porque aqui não tem mais como. Mas que evangelho é esse que essa comunidade está pregando, que não perdoa? A igreja cheia do Espírito Santo tem como característica amor. E quem pratica, quem vive o amor, perdoa. Tem um hino antigo que diz assim, ó, amar como Jesus amou, perdoar como ele perdoou, não condenar, pois ele não condenou, mas ele provou o seu amor para conosco. Ele nos amou, independente da nossa situação. Ele nos amou. E ele ensinou a igreja a amar também. Se ele perdoa, quem somos nós para não perdoarmos, né? Em uma das cartas de Paulo, que me falha agora a memória, qual foi a carta, qual foi o capítulo, qual foi o versículo. Sei que é um erro, né? Eu deveria ter anotado. Mas você que é estudioso da Bíblia, quando eu citar, vai lembrar onde é que está, né?
que fala assim, ó: como ousas tu julgar o servo alheio, né? Por que alheio? Porque não é minha serva. Porque não é minha serva. Não é meu servo. Todos nós somos servos de Jesus. Ele que é o perfeito, que antes morreu numa cruz por nós, que provou o seu amor para conosco. Ele é quem pode nos julgar. Quanto a nós, queridos, nós temos que amar mais, abraçar mais, acolher mais. Porque uma das características de uma igreja cheia do Espírito Santo é saber perdoar, é saber amar. É? Não tem como agir de outra forma. Outra característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. O que é uma igreja perseverante, irmã Selma? É uma igreja que persevera na doutrina, em tudo quanto aquilo o Senhor deixou escrito. Ele deixou escrito que é para amar, persevere amando. Ele deixou escrito que devemos socorrer os irmãos em suas necessidades, né? Dando uma cesta básica, dando uma roupa, um calçado. A ajuda, que muitas das vezes está desempregado, e aí procura o líder da igreja e diz que está naquela situação, e a igreja tem que acolher, tem que abençoar, né? Quando foi que foi perguntado para Jesus, Jesus, quando foi que o Senhor esteve preso e nós não te visitamos? Ele falou: todas as vezes que fizer a um dos meus pequeninos, estão fazendo a mim. Toda vez que você partir o pão para ajudar um pequenino que está com fome, você está fazendo a mim. Toda vez que você for no presídio, fazer a obra missionária lá dentro do presídio, você está fazendo a mim. Porque diz um provérbio aí no mundo que quem faz bem aos nossos filhos adoça a boca do pai e da mãe, né? Toda vez que você faz tem uma atitude de amor, de carinho para com o seu semelhante, você está adoçando a boca de Deus, por que não dizer assim? Porque ele tem prazer em ver a gente servindo uns aos outros. Porque isto é amar. Isso é solidariedade. E a igreja perseverante age assim. A igreja perseverante, ela prossegue amando, não fazendo acepção, mas acolhendo. Porque se nós não acolhermos, perderemos muitas almas, muitas vidas. E estaremos também desagradando a Jesus. Porque a igreja é cristocêntrica. Cristo é o centro, é o cerne da igreja. Não dá para dizer que a igreja, se você não quer obedecer os ensinamentos que Cristo deixou para nós seguirmos, né? E uma das características da igreja é uma igreja que sabe a importância da oração. Não dá para ser igreja se não viver uma vida de oração. Porque estamos vivendo em um tempo de hostilidade, onde não está sendo fácil marchar. Aonde a marcha da igreja tem sofrido muitos desafios. E só sendo perseverante e em oração, perseverando na oração, melhor dizendo, a igreja permanece sendo igreja. E uma vez que ela permanece em oração, a ousadia espiritual transparece na igreja e fortalece a pregação do evangelho. A igreja que ora é uma igreja abalizada e revestida da autoridade do Espírito Santo. Oi, irmã Selma, sério, tem que orar? Ou chorar? Orar é torturante. Dói o cotovelo, a gente fica lá no banco, aí dói o cotovelo,
aí dói a testa, e dói o joelho, aí incomoda a coluna. Sacrifícios. Cristo se sacrificou por nós, morrendo na cruz. E há um preço a ser pago por cada um de nós. A vitória só vem para aqueles que perseveram. A vitória só vem para aqueles que perseveram na sã doutrina e na prática da oração. Porque, como falamos na lição anterior, a oração não é um monólogo. A oração é um diálogo. E quando você tem uma amizade com alguém, que você está frequentemente conversando, se encontrando, compartilhando, né? Trocando ideias, né? O amor vai crescendo, a cumplicidade vai crescendo. Chega ao ponto de muitas das vezes você não precisar nem falar com o seu amigo. Só no olhar, tá ali no ambiente, aí acontece alguma coisa, alguém falou alguma coisa, aí você não gostou, não concordou com aquela fala. Aí você olha para aquele amigo ali, aquele amigo mais achegado, o teu olhar diz tudo para ele. Porque tá estreito, né? Houve um estreitamento de amizade, de conhecimento, né? De dia a dia, vivendo um com o outro, a ponto de se conhecer intimamente. Oi, Marcelo, por que você está falando isso? É porque a oração é assim, querido. Toda vez que nós estamos orando, buscando ao Senhor, falando com Jesus, o meigo Espírito Santo vai intercedendo com gemidos inexprimíveis por tua vida, pelas nossas vidas, a Deus. Porque tem coisas que nós não conseguimos expressar, não sabemos dizer direitinho na oração. E o Espírito Santo, que sonda, né, o mais profundo dos nossos corações, aquilo que os nossos lábios não estão conseguindo expressar, o Espírito Santo, aleluia, ele intercede por você. Ele intercede por mim, ele intercede por nós, ele intercede pela igreja. A igreja vai orando e ele vai intercedendo. O Espírito Santo, por intermédio da comunhão ali, dia a dia, trocando ideia, dialogando comigo, o Espírito Santo, ele vai forjando em nós o caráter de Cristo. Mas como é que isto acontece? É na prática da oração. Porque sem permanecer na oração, o poder não virá. E a igreja precisa ter poder em meio a território hostil, em meio à oposição, né? Porque muitas das vezes nós pensamos em anticristo como um homem, né? Mas qualquer pessoa que anda na contramão do evangelho de Cristo é um anticristo. Quer dizer o quê? Se opõe à vontade de Cristo. Então, a igreja precisa estar vivendo uma vida de oração para ter ousadia, para caminhar em meio a tanta hostilidade. E com isso, vivendo uma vida de oração, marchando em meio a tanta hostilidade, o que é que acontece? Nós viveremos a plenitude do Espírito Santo, que torna a igreja cheia dele e inabalável diante de todas as adversidades. Mas persevera, ora com fervor e anuncia o evangelho com ousadia. Ao estudarmos esta lição,
nós vamos sair cada vez mais convictos de que nós estamos enfrentando grande hostilidade. Mas o Espírito Santo, que desceu lá no cenáculo e que habita com a igreja na terra até os dias de hoje, tem revestido a igreja de autoridade para seguir pregando e dizendo que pecado ainda é pecado. Que macho e fêmea foi criado. E o que é fora disso é contrário à vontade de Deus. Mas não deixando de amá-los. Eles estão no pecado, mas a gente precisa amá-los, abraçá-los, dizer a verdade, né, que a palavra é a verdade, mas não excluí-los, não fazer acepção. Chama, vem querido, vem querida, vem participar do culto lá na igreja. Mas desse jeito, olha como eu ando. Eu vou me sentir assim, né? Meio fora de contexto, um peixe fora do aquário. Fala, não tem problema, Jesus te ama do jeito que você é. E quanto às mudanças, ao longo do tempo, o próprio Espírito Santo vai te convencer. Aleluia. E a igreja segue assim, agindo de forma ousada e levando a todos nós, né, que fazemos parte da igreja, a refletirmos sobre o nosso papel aqui na terra. Porque, como eu disse e repito, a igreja não está aqui para fazer turismo, para fazer passeio, né? Não. O mundo não é um parque de diversão, não, queridos. Estamos aqui contendo o mal que não toma terreno, porque a igreja e o Espírito Santo está aqui na terra. Enquanto a igreja e o meio Espírito Santo que habita na igreja estiver aqui, o mal é detido. Aleluia. O Espírito Santo, esta é a palavra-chave da nossa lição, Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. É o intérprete da palavra de Deus. É ele que passa a habitar no coração, no interior de todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador. Ele manda seres malignos bater em retirada. E ele passa a habitar em nosso coração, em nossa vida, deixando tudo limpo, santificado e cheirando bem as narinas de Deus, né? Porque ele manda a gente ser santo, assim como ele é santo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. A igreja, ela segue perseverando e suportando os sofrimentos, né? A igreja é chamada de tantas nomenclaturas, né? Intolerante, que não concorda com os gêneros. Vocês estão me entendendo, não posso me aprofundar. Não concorda, porque pecado ainda é pecado. Ela segue, mesmo no ambiente hostil, ela tem que seguir pregando a verdade. Como diz o hino, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te seguirei porque comigo estarás. E aí a igreja vai seguindo, porque Jesus está conosco. Cristo é o cerne, é o centro da igreja, ou melhor dizendo, Cristo está no centro da igreja. A igreja é cristocêntrica. A igreja é corajosa. Por mais que a situação, o contexto seja difícil, aleluia, a igreja precisa seguir pregando a verdade. A igreja precisa seguir buscando o poder. Como é que a igreja busca o poder? É em oração. Estamos vivendo tempos difíceis,
em que a oração começa às 19 horas e o povo quer chegar às 10 para as 20. E Deus tenha misericórdia de nós. Façamos oração todos os dias, dizendo: Deus, perdoa a igreja. Nós estamos no Brasil, né? Eu oro assim: Jesus, perdoa a igreja brasileira por todas as vezes que podíamos orar mais e não oramos. Por todas as vezes que podíamos jejuar mais e não jejuamos. Ah, Senhor, reaviva a tua igreja. Faz a chama arder, aleluia, novamente. E aquelas que estão fumegando, Jesus, faz reacender. Assim como Abacuque falou: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Quando a gente vai estudar esse texto de Abacuque, a palavra aviva dá a entender que algo está meio que apagando. Precisa, ó, de uma banada para ser, ó, a labareda voltar novamente. Quem já lidou com fogão a lenha sabe muito bem como é o processo. Tá aquela brasa assim, sabe? Acesa, mas não tá com aquele brilho todo. A gente pega, começa a abanar pra lá, pra cá, pra lá e pra cá, ó, dá combustão e sobe aquela labareda toda, né? É assim que eu percebo a fala de Abacuque em seu livro. Aviva, Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua igreja. E oremos incessantemente para o Senhor estar reavivando, avivando. Se você acha que a palavra não é reavivar, avivar, mas ore. Ore pedindo avivamento. Aquele avivamento que comece de dentro para fora. Porque as pessoas têm uma ideia errada de avivamento. Acha que o avivamento é só o externo. Mas o avivamento ele tem que começar de dentro. Por que de dentro, irmã Selma? Porque o verdadeiro avivamento, ele produz arrependimento. Toda vez que o avivamento está acontecendo na minha vida ou na tua vida, ou um grupo, né, uma comunidade de fé, ou a igreja, no sentido, como já recentemente a gente soube de uma faculdade lá no exterior, que estava ocorrendo um avivamento. Por que ocorreu aquilo? Porque eles se reuniram para orar. Quando a gente vai vivendo a vida de oração, e a gente começa a clamar: Senhor, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando aonde? No coração da irmã? Começando no coração do irmão? Não. Começando no meu coração, começando na minha vida. Ó meigo Espírito Santo, aviva a tua igreja, ó, aviva a tua obra, e no meio dos anos a notifica, a faz conhecida. Por que a faz conhecida? É porque com o passar dos anos, com o nascer de outras pessoas, muito pode ser esquecido. E é por isso que a igreja tem que estar todo dia pregando. Todo ano. Alguém falou assim: ai, irmã Selma, já observou que os temas da EBD eles se repetem? Aí eu digo: querido, outras pessoas vão aceitando a Cristo. Outras pessoas precisam ouvir. E nós que já estamos há algum tempo aqui, muitas das vezes esquecemos. E precisamos relembrar, né? Então é isso que a igreja precisa focar. Orar, buscar o avivamento. Não pense que o avivamento é só externo. Ele começa dentro de você, no seu interior, promovendo arrependimento, mudança de comportamento. Quem pecava para de pecar. Quem mentia, né? Que também é pecado. Quem mentia não mente mais. Quem julgava o seu irmão passa a ter mais empatia. Aquele que não conseguia expressar amor passa a expressar. Porque a igreja representa Cristo. E Cristo é amor. Ele é tão amor que morreu na cruz. Por mim, por você, por nós. Né? E uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela é fundamental
fundamentada na palavra e vive uma vida de oração. Não dá. Eu não aceito isso, não aceito isso. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem fazer vigília de louvor. Não quer ficar nos primórdios, né? Pelo menos no início da minha fé, quando adolescente, já estou próximo de ser cinquentenária, né? De ter meio século, né? A gente entendia que tinha que era uma hora de joelho, uma hora de pé, uma hora de joelho, uma hora de pé. E isso nós passávamos a madrugada toda até amanhecer o dia. Aí hoje em dia, o povo quer fazer vigília só de louvor. O povo não quer dobrar o joelho, que senão vai dormir. E que igreja é essa que não quer orar? A igreja precisa acordar para orar. Porque a igreja nos primórdios era de oração e a igreja tem se mantido até hoje por causa da prática da oração. Porque quando a gente vai parando de orar, a gente perde a conexão com o Espírito Santo. E isso não pode acontecer, querido. Jamais, jamais. Isso não pode acontecer. Então a igreja precisa buscar o poder constantemente. E é pela prática da oração. O Espírito Santo nos impele, nos impulsiona, nos constrange a vivermos uma vida de oração. Porque quem ora tem comunhão, quem ora tem intimidade. A igreja que ora, ela é ousada para botar o dedo na cara do inimigo e declarar: sai dele, em nome de Jesus. Para botar a mão na cabeça, Jesus, do enfermo e declarar, profetizar a cura, a libertação. E a igreja que vive isto manifestações, né, do poder de Deus, é uma igreja que ora. É uma igreja que enfrenta a oposição do evangelho orando e pregando, né? Não tem outra forma, não tem outra receita. Não consigo te dar outra receita ou um outro caminho para você ter uma vida de ousadia, autoridade, revestimento do Espírito Santo, se não for na prática da oração. O Espírito Santo, quando ele desceu no cenáculo, a Bíblia diz que foi como um vento veemente impetuoso, que encheu toda a casa e foram vistas línguas repartidas como de fogo. E por que isso? Porque eles estavam reunidos em oração, adoração. Amigos, queridos, quando a gente vive uma vida de oração, até a nossa adoração é diferente. O culto, quem faz é a tua adoração. Tem gente que diz que vai para a igreja, chega lá, o culto não prestou. Mas chega mudo na igreja, dobra o joelho, fica calado, senta no banco, não adora, não levanta as mãos, não glorifica o Senhor, não faz aquele culto racional, com raciocínio, lembrando de tudo que Jesus fez na vida, de onde Jesus tirou, a libertação que ele operou na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Porque quando eu penso, eu tô lá sentadinha, né? Tô lá sentadinha. E aí eu lembro o que Jesus fez na minha vida. Aí eu começo: Jesus, obrigada, Jesus. Obrigada porque ninguém dava nada por mim, mas o Senhor deu. O Senhor derramou todo o seu sangue por minha vida. E aí eu começo a falar em línguas estranhas, eu começo a glorificar. A igreja pode ficar toda parada, mas o meu culto tem que ser uma bênção. Porque quem adora, quem chega já adorando, orando, clamando, o culto é o culto racional. E Deus fala com aqueles que verdadeiramente vive uma vida de busca incessante do poder de Deus. Que Deus vos abençoe. Obrigada por nos assistir até aqui. Dê um like, se inscreva e que Deus continue abençoando as vossas vidas. Deus abençoe, queridos.